Olá, pessoal, tudo bem? Eu estava aqui registrando as minhas ideias, produzindo um texto. Vou parar um pouquinho para fazer minha autodescrição. Eu sou a professora Érica Fernandes, da Educação de Jovens e Adultos. Estou com uma blusa vermelha. Ela é, na verdade, branca com fundo vermelho e florida. Tenho cabelo curto, encaracolado. Sou uma mulher branca de olhos verdes. Mas olha, quero falar com vocês sobre o tema da nossa aula de hoje. Você quer saber qual é o tema? Olha aí no slide. Registrando minhas ideias, produzindo texto. E agora, vamos fazer isso juntos. Mas eu vou trazer para vocês algumas ideias para que você consiga produzir esses textos com segurança e de uma forma muito criativa. Vamos lá? Bom, para começo de conversa, quando nós queremos registrar as nossas ideias, primeira coisa que precisamos fazer é ter uma ideia na cabeça e assim começar a escrever. Mas olha só, você já escreveu ou tentou escrever? Já tentou escrever individualmente, sozinho e coletivamente com um colega? Pois é. Você sabia que quando nós escrevemos ou tentamos escrever, mesmo que sozinhos ou com a ajuda de alguém, um texto coletivo, por exemplo, nós estamos estimulando a nossa escrita. E com isso, nós só ganhamos, porque aprendemos cada vez mais. Mas, para fazer esse movimento de escrita, é preciso que possamos conhecer alguns textos e suas estruturas, principalmente sua estrutura gráfica. Então vamos ver algumas delas? Como vemos agora nesse slide, alguns textos. A Vida. Esse é um texto, é um poema com alguns versos e é um poema extenso. Vamos ler. A vida. A vida é curta para não se aproveitar. A vida é curta para não amar. A vida é curta para das coisas importantes se esquecer. A vida é curta para não viver. A vida é a vida e não traz consigo outro significado. Ela é a vida que não sempre nesse mundo, mas estará ao nosso lado. Para vivermos, precisamos da vida e para a vida nesse mundo existir, precisa. Como você pode verificar, esse é um texto que tem sentimento, que tem questões relacionadas à vida. Por mais que seja um texto longo, você já identifica que a pessoa que escreveu tinha a intenção de comunicar que justamente a vida deve ser vivida. Abaixo nós temos um bilhete, o recadinho para alguém, um recado para alguém. No caso, nós temos aí o nome da pessoa, para quem se destina o recado, o corpo do recado com a informação. E embaixo tem o agradecimento, a despedida e a assinatura com a data de quem escreveu. Isso marca bem o texto bilhete. E ao lado nós temos uma mensagem de aplicativos de conversas. Um texto mais curto, bem curto, muitas das vezes utilizado apenas com emoticons e que também é muito utilizado. Agora vamos ver um outro tipo de estrutura de texto. Como eu havia comentado, temos um novo exemplo de texto. Esse é uma canção, um poema-canção. E a marcação dele já é diferente do poema que lemos. Nós temos estrofes e versos. Vejam, é uma outra estrutura gráfica, uma outra configuração que nós também podemos estar observando. Viram como é divertido, como é prático, mas também como precisamos estar atentos a essa questão. Porque quando vamos produzir o nosso texto, nós vamos fazer já um exercício para já começar a se familiarizar com a escrita, é preciso primeiro perceber qual texto que eu quero escrever. É para aplicativo de mensagem? Então, como eu devo escrever? São textos menores, eu vou escrever utilizando mais de mensagem, de imagens.
Ah, não, eu vou escrever um poema, mas aí vai ser um texto corrido, mais longo. Ou não, vai ser como um poema-canção que eu vou utilizar de estrofes, e aí tem essa marcação entre elas. Isso é que nós precisamos estar atentos, ok? Mas vamos que tem muito mais coisas para a gente aprender. Vamos lá, estudantes. Como planejar o que você vai escrever? Pensar no espaço, onde a história acontece. O tempo, quando a história acontece. Personagens, quem realiza as ações na minha história. Enredo, o que eu quero dizer, a ideia. Para quem eu quero escrever, o público. Como eu vou escrever? Tipo de texto. Depois de tudo isso que eu mostrei ali para você no slide, eu vou fazer um exemplo para vocês. O importante é começar a escrever. Escolha a estrutura de texto que você gostaria, um poema, uma narrativa, não sei. Mas o importante é começar a escrever. E eu vou fazer isso agora, para você ver como é fácil, tá bom? Bom, primeiro espaço. Eu vou escrever que é na escola. Na escola que eu dou aula. No Seja Maré. No Seja Maré, quando vai acontecer a história? O tempo. No Seja Maré, como eu dou aula à noite, eu vou colocar que o tempo foi ontem. No Seja Maré, ontem à noite. Aí, já vem assim, ó, personagens, quem realiza ações na minha história. E eu vou colocar os alunos. No Seja Maré, ontem à noite, os alunos são os personagens que vão realizar a ação. E aí eu já tenho que pensar no enredo. O que eu quero dizer? Eles prepararam uma festa. Os alunos prepararam. E, pessoal, peraí, faltou uma vírgula. No Seja Maré, ontem à noite, os alunos prepararam uma festa. Bom, aí nós já temos o lugar, o tempo, né, quando a história aconteceu, os personagens e o enredo, que vai ser em torno da festa que eles prepararam. Agora, falta escrever para quem eu quero escrever isso. Eu quero que as pessoas que vão ler isso aqui serão justamente os próprios alunos. Por quê? Porque eles prepararam a festa e eu fiquei observando. Então, eu estou aqui descrevendo o que eu vi, para que eles leiam depois. E, quem sabe, eles se animem para escrever mais coisas sobre a festa que eles prepararam. Bom, o tipo de texto. Esse texto aqui vai ser um texto narrativo, é uma narração. E olha só, você pode fazer uma narração, você pode fazer também uma descrição. Descrever algo que você gostou, que você viu. Você é que vai desenvolver a sua maneira como escrever. Bom, essas etapas de construção do texto são importantes serem seguidas para que você consiga coesão e coerência no que você quer passar de informação. Porque quem vai ler o seu texto, justamente, a priori, estando na escola, será seu professor. E ele vai avaliar isso. Depois que você pegar o ritmo de escrita, você pode escrever para o seu pai, para a sua namorada, para alguém da sua família, para algum amigo. E aí vai ser importante, porque você já vai estar dominando essa forma de escrever, vai ser importante que você pense em como é importante ter esses elementos que eu citei. Mas, ó, não é difícil. Viu? Rapidinho eu consegui escrever aqui praticamente uma linha. Agora, claro, eu posso escrever mais coisas, fazer um texto enorme, porque eu tenho muitas coisas na minha cabeça para colocar no papel. A ideia é essa, que
você tire da sua cabeça e coloque no papel e saia escrevendo. Por quê? Esse é o exercício. Ai, mas eu vou escrever tudo errado. Você pede ajuda para sua professora, você pode conversar com seu colega, fazer um texto coletivo, assim um ajuda o outro, um corrige o trabalho do outro. E assim, no final, vai ter um texto bem escrito, bem elaborado, bacana. Mas, ó, não pode ter medo, tá? A primeira questão aqui é se aventurar na escrita. Mas vamos lá que eu tenho mais coisa para falar para você. Olha, eu vou parar o texto aqui e para finalizar o texto, não pode faltar pontuação, né, gente? E assim, eu poderia continuar, mas não. Vamos para as próximas dicas e aí a gente vai desenvolver mais aqui as nossas ideias. Depois de tudo que estudamos, preste atenção. Revisar a escrita para que o leitor tenha a possibilidade de compreender a mensagem que deseja passar. Evitar repetir palavras, articular as partes do texto dando sentido ao texto, corrigir os erros. Bom, depois de tudo que já vimos na nossa aula de hoje, vamos ao desafio. Agora é com você. Desafio: observe o texto não verbal e escreva um pequeno texto. Depois, releia o que você escreveu e peça ajuda na correção. Converse com seus colegas, sua professora e seu professor e reflita sobre sua escrita. Já fizemos o nosso desafio, agora é a revisão da nossa aula de hoje, está acabando, né? Bom, nós vimos sobre as estruturas gráficas de texto. Observar essas estruturas é muito importante para a escrita. Falei aqui também sobre alguns passo a passo para se escrever um texto e o tempo todo fiquei te incentivando para você produzir textos, construir textos coletivamente ou individualmente, tá bom? O importante é que você não deixe de estudar, não deixe de escrever, porque isso é para você se desenvolver cada vez mais na escola, na sua vida. E assim você vai ficar mais feliz, tá? Eu prometo para você. Escrever é libertador, é muito bom. Eu, pelo menos, adoro escrever. Bom, eu vou ficando por aqui, a nossa aula está terminando, mas fica ligado na programação, porque tem muitas aulas legais que você vai poder aprender cada vez mais coisas. Fica bem, se cuida, até a próxima aula. Tchau, tchau!